Vamos a mais uma pauta falando agora dos Estados Unidos e da surra, da lapada que Trump vem levando no julgamento da Suprema Corte, que analisa aquele decreto, ou melhor, aquela ordem executiva de 20 de janeiro, a ordem executiva 14160, que buscava limitar, na base da canetada, a cidadania americana pelo critério ius soli. Então, esta medida veio no embalo daquelas várias outras medidas do início, do comecinho do governo Trump, que buscavam dar um aceno ao eleitorado e que geraram muita polêmica, não é? E o curioso disso tudo é que uma das juízas da Suprema Corte que mais detonou, que mais humilhou juridicamente os representantes de Trump no julgamento é justamente aquela que foi indicada por ele em setembro de 2020 como sendo uma alta representante do conservadorismo na Suprema Corte. E os republicanos agora lamentam a indicação, entendem que isto teria sido um grande erro, ou seja, essa história de que há uma espécie de lealdade, de vínculo entre o juiz e aquele que o nomeia, pelo menos nesse caso, pelo menos na realidade americana, parece ter, esta ideia parece ter decepcionado os partidários do Trump. Vamos então falar sobre o caso em si, sobre como o julgamento pode influenciar também pelo mundo a forma como se interpreta o direito à nacionalidade enquanto um direito fundamental, sobretudo diante do que nós temos visto na Argentina, em Portugal e em vários outros países, com uma corrente legislativa mais tendente às restrições e até, como se vê na Itália, as restrições imediatas, por meio de decretos, de ordens, de medidas provisórias e similares. Então vamos a isto. Esta pauta foi sugerida por Tio Sanda Chopi. Obrigado a você que sugeriu a pauta. Você pode participar também enviando uma sugestão. Acesse o link da descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado. Se você quer se manter atualizado e gosta desse conteúdo, inscreva-se agora mesmo, imediatamente faça isso. Deixe também o seu like. E se você não gosta do conteúdo, então envie o link do vídeo para um inimigo e deixe aqui também o seu comentário raivoso, assim você também nos ajuda a chegar mais longe. Então, nos últimos dias, um caso quase passou despercebido na imprensa lusófona revelou algo que poucos esperavam, alguns não esperavam. Amy Barrett, a juíza conservadora indicada por Trump para a Suprema Corte, votou junto com os ministros liberais em um tema altamente sensível, a cidadania americana pelo nascimento, nascimento em solo americano. Então, a mesma juíza que muitos esperavam ver sempre alinhada com a ala mais à direita, mais trumpista da corte, decidiu ela então ir por outro caminho. Mas por quê? O que estava em jogo e o que isso revela sobre os rumos da justiça americana e até sobre a fragilidade das democracias constitucionais, né? Como nós podemos encarar isso numa perspectiva daquilo que vem por aí ainda no governo Trump, as relações do Trump com a Suprema Corte americana. Então, para entender o peso aqui dessa decisão, a gente precisa mesmo voltar no tempo e muito, né? Voltar a 1868, então depois da Guerra Civil, os Estados Unidos aprovam a 14ª emenda à Constituição. E ela foi criada então num contexto de reconstrução do país, né? Como partindo ali de um princípio claro: pessoa nascida em solo americano é cidadã dos Estados Unidos, sem margem para outras exceções. E isto foi então uma resposta ao tempo direta também às situações de segregação, segregação institucional daquela época, né? Aquilo de negar direito aos filhos daqueles explorados pelo sistema, né? Você conhece as histórias, a história dos Estados Unidos, e desde então esta cláusula tem sido a base de algo muito simples. O lugar onde você nasce define a sua cidadania e nem tanto a origem dos teus pais, o ius sanguinis, né? Então é por isso que até hoje, os filhos de imigrantes, mesmo
sem documentos aí nascidos nos Estados Unidos acabam obtendo passaporte americano. Essa regra virou um símbolo da promessa americana de inclusão e qualquer tentativa de mexer nesta emenda levanta os alertas aí muito sérios, né? Nós estamos aqui falando de uma regra que vem de séculos, né? Muito tempo. Em janeiro, então, de 2025, Trump, já de volta à presidência, resolveu bater de frente com esse princípio, resolveu polemizar com a cidadania americana. Ele assinou aquela ordem executiva tentando restringir a cidadania automática para os filhos de imigrantes que estivessem em situação irregular ou até mesmo em trânsito pelo país. E a lógica do governo era a seguinte: se os pais não têm um vínculo legal com os Estados Unidos, o filho também não deveria ter. Mas a verdade é que isto ignora o texto da Constituição e o histórico da 14ª emenda. Então, há uma jurisprudência, né, um entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a 14ª emenda nos Estados Unidos e mais essa medida foi anunciada num tom de urgência, como se os Estados Unidos estivessem sendo invadidos aí por berçários ilegais, né, como dizem aí alguns apoiadores mais radicais do Trump, né, algo como se os Estados Unidos estivessem sendo invadidos por uma multidão de grávidas vindas de todo o planeta e tentando nascer os seus filhos ali, parir em Portugal, ou melhor, nos Estados Unidos, né? Então, a ordem executiva, naqueles primeiros dias de governo, foi recebida como uma bomba jurídica nos Estados Unidos. De um lado, o presidente tentando legislar por decreto, alterar uma regra tradicional, antiga. Do outro lado, uma cláusula constitucional clara e que nunca havia sido alterada. Era o tipo de embate que a Suprema Corte teria que resolver mais cedo ou mais tarde. E a resposta foi rápida, né? Governadores, juristas, ONGs de direitos civis entraram com ações em vários tribunais federais pedindo a suspensão desta ordem executiva e, em poucos dias, uma corte da Califórnia emitiu aí uma injunção nacional, ou seja, bloqueou a medida em todo o território dos Estados Unidos. E aí então começou uma outra polêmica, né? Trump argumentou que os juízes federais, uma questão processual, então juízes federais não deveriam ter o poder de barrar políticas nacionais com decisões isoladas. E aí, neste ponto, nesta questão processual constitucional, isto virou parte central do debate na Suprema Corte. Mas havia algo maior em jogo, não era sobre a autoridade judicial, mas sim sobre o próprio conceito de cidadania americana. Então, enquanto isto, manifestações tomando as ruas, de um lado os nacionalistas pedindo o fim do chamado turismo de nascimento, do outro defensores de direitos civis dizendo que mexer com a 14ª emenda seria brincar com fogo, né, algo que não se deveria fazer. E quando o caso chegou à Suprema Corte, a expectativa era clara. Com uma maioria conservadora, incluindo 3 juízes nomeados por Trump, o governo tinha chances de vencer. Apesar de parecer isso algo muito atrapalhado, muito radical, a verdade é que a imprensa americana dava chances, sim, a Trump, né, de vencer esta batalha político-jurídica. E veja, então, a reviravolta, né? Diante lá dos argumentos orais, Amy Barrett começou a fazer perguntas que ninguém esperava. Então, ela questionou por que o governo estava tentando mudar o entendimento de uma cláusula constitucional sem passar pelo Congresso. Disse também que o texto da 14ª emenda era claro e que se havia algum problema com isso, o caminho era, claro, propor uma emenda e não um decreto presidencial, um caminho, então, da legalidade. E quando saiu o voto, veio então a surpresa. Barrett se juntou aos ministros liberais, formando uma maioria para derrubar a ordem executiva. E ela escreveu ainda que o governo não pode
reescrever a Constituição dos Estados Unidos por conveniência política e que retirar a cidadania de uma criança nascida em território americano sem o devido processo legal, isto seria uma violação direta dos princípios fundadores do país. Então, a juíza Barrett trazendo também Justice Barrett trazendo a história da fundação dos Estados Unidos também como um pano de fundo para os fundamentos jurídicos desta questão. Para negar, então, a questão, negar, rejeitar a ordem executiva de Trump. E veja que a questão da patridia surgiu aí também, tá? Isto foi objeto de alguma análise nesta decisão. Foi então um voto técnico, um voto firme, mas também simbólico, né? Mostrou que nem sempre o alinhamento ideológico é automático, é transferível e que em certos momentos aí o respeito à Constituição pesa muitíssimo mais que a fidelidade a um presidente que indicou, né? Talvez até uma presunção nesse sentido contrário possa ofender aí a sensibilidade da juíza Barrett, que, verdade seja dita, a questão toda, né, o porquê disso ter se tornado uma notícia quente nos últimos dias nos Estados Unidos, é a postura da juíza. Ela foi muito incisiva, né? Ela, como se diz no Brasil, ela deu uma bronca, uma dura, né? Ela deu uma detonada lá na audiência, detonou lá o representante, o advogado representando o governo dos Estados Unidos, o governo Trump. Ela deu lá uma bronca, né? Ela deu aquilo que em Portugal, se você é português, me ajude aí com o vocabulário mais português, né? Mas foi aquilo que se chamaria então raspanete, né? Foi uma apertada ali, ela não foi suave na sua abordagem neste caso, nestas audiências. Então, esta decisão diz muito mais do que parece à primeira vista, mesmo quando uma Suprema Corte tem uma polarização, há espaço para uma coerência constitucional e mostra também que os juízes indicados por presidentes conservadores podem sim agir com independência quando há um compromisso real aí com o texto da Constituição. Nós temos visto no Brasil fortes críticas com relação à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Neste contexto, de quem indicou e quais os interesses. A verdade é que esta decisão, estes fatos que estão acontecendo por estes dias nos Estados Unidos, o julgamento continua, ele não acabou ainda, tá? Mas tudo isso traz uma inspiração. E o mais importante talvez seja lembrar que um Estado de direito ele não se sustenta aí por instintos de ideias, né? Ele precisa de juízes, de advogados, pessoas, cidadãos que estão dispostos aí a defender princípios ainda que eles não sejam aí populares. Então, a legalidade, o respeito aos princípios da Constituição, no fim das contas, a cidadania por nascimento está protegida, né, nos Estados Unidos, mas o alerta está dado quando políticos tentam redesenhar os direitos fundamentais por decreto, é preciso estar muito atento, né? O direito à nacionalidade, que muitos até têm comentado aqui no canal, inclusive, vale lembrar que ele é um direito fundamental, né? E alterar uma regra por decreto é algo bastante temerário. Seja isso nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, né, onde a Constituição deva ser tratada aí como um documento a ser observado e não como sugestão. Nós vamos continuar acompanhando esse julgamento. Outras coisas interessantes devem surgir na sequência aí dos atos processuais. Nós voltaremos a dar notícia se houver algo interessante a se comentar.